Bruno Henrique pode estar de saída do Flamengo devido à incompetência da diretoria do Flamengo, que sequer iniciou as negociações para a renovação de contrato e agora vê vários times sondando a sua possível contratação. Vamos acompanhar essa informação trazida pelo jornalista Vene Casagrande. Antes do vídeo, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. E o Flamengo reativou as conversas com os representantes do jogador, com o representante do jogador, Denis Ricardo, que foi jogador, ou seja, conhece muito aí o mundo da bola, só que algo me chamou a atenção. Eu noticiei, o Flamengo está otimista para poder renovar o contrato, o Bruno Henrique também está otimista, os dois lados com interesse mútuo, só que algo me chamou a atenção e eu fiquei matutando isso ontem. Vem cá, a ideia do Flamengo era decidir essa situação só depois da final da Copa do Brasil. O que fez o Flamengo iniciar as conversas assim, receber o Denis Ricardo aqui no Rio de Janeiro e começar a conversar com o Bruno Henrique sobre a renovação de contrato, sendo que a ideia era conversar só depois da final da Copa do Brasil. E aí fui apurar para tentar descobrir o que estava acontecendo. Muita gente vai pensar que é o Grêmio, a gente já mencionou aqui que o Grêmio sim tem interesse nesse jogador, só que tem um outro clube, não é brasileiro, é um clube grego, já vou citar o nome aqui, é o Olympiacos, da Grécia, que está muito interessado, mas muito interessado mesmo no atacante Bruno Henrique, já ligou para o representante do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, e acenou com uma boa proposta financeira e um contrato longo. Por que eu cito isso de contrato longo? Porque se a gente parar e analisar, o Bruno Henrique tem 32, vai fazer 33 anos. Ou seja, teoricamente seria o último bom contrato da carreira dele. O Bruno Henrique está voando fisicamente. Mas quando a gente para e analisa idade, seria o último bom contrato dele. Então, é bom o Flamengo abrir o olho. Por isso que o Denis Ricardo se reuniu com o Flamengo, e quem me falou isso do Olympiacos foi justamente uma pessoa do Flamengo, que falou, Vene, eu conversei com essa pessoa do Flamengo, perguntei por que isso, de conversar agora. Aí ele foi e mencionou comigo, ele falou, não cito o meu nome, mas em off aqui para você, a gente soube do interesse do Olympiacos, os caras estão muito interessados no Bruno Henrique, e obviamente a gente não quer perder o Bruno Henrique. Então, só fazendo uma analogia aqui, o Grêmio tem interesse? Gente, qual clube brasileiro não tem interesse em Bruno Henrique? Vamos lá, sejamos francos. O Palmeiras, com certeza, contrataria o Bruno Henrique. O Grêmio, com certeza, contrataria o Bruno Henrique. Qualquer time brasileiro contrataria o Bruno Henrique. Só que o interesse do Grêmio, e o Grêmio sabe muito bem que seria extremamente difícil essa contratação, porque o Bruno Henrique no futebol brasileiro, ele quer ficar no Flamengo. Então, só uma analogia rápida, você que está aí do outro lado, você está interessado numa pessoa, aí fica lá olhando o Instagram. O Grêmio é aquela pessoa que vai lá em foto antiga, dá um like, curte a foto. Já o Olympiacos foi mais agressivo, chamou no inbox e falou, olha só, tá solteiro? Vamos sair para jantar? Vamos tomar um vinho? Vamos comer um japonês? É isso, o Olympiacos está agressivo e tem muito interesse na contratação do Bruno Henrique. Aí, galera, eu preciso dar a minha opinião. Supondo que a renovação de contrato do Bruno Henrique com o Flamengo não aconteça e ele opte por ir para o Olympiacos, tá? Isso é uma suposição, tá? Hipoteticamente falando, até porque se você perguntar a minha opinião, eu acho que o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Agora, caso isso não aconteça, gente, parem com a ideia de que, mercenário, porque isso, não quis ficar no Flamengo. Gente, o Flamengo teve o ano inteiro para resolver a situação do Bruno Henrique. Em janeiro virou para o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique, e disse, a gente tem interesse em renovar. E de lá para cá não falou mais nada. Eu entendo que existia dúvida de como o Bruno Henrique iria retornar aos campos depois da grave lesão no joelho. Mas o Flamengo teve a oportunidade de renovar o contrato. Agora, eu repito para vocês, a renovação de contrato do Bruno Henrique com o Flamengo vai acontecer, na minha opinião. Mas será bem mais cara para o clube. Porque o Olympiacos quer. Vocês acham que o Olympiacos vai oferecer pouco para o Bruno Henrique? Além de um contrato longo.
E quando eu digo contrato longo, é pelo menos 3 anos de contrato. O Bruno Henrique vai fazer 33 anos. Ele teria um bom contrato até 36 anos. Então, agora o Flamengo vai ter que correr atrás. Obviamente, repito, eu acho que a renovação vai sair, mas será bem mais cara para a diretoria do Flamengo. Sobre as outras renovações, por exemplo, Fabrício Bruno, ele não recusou a proposta do Flamengo pelo quesito financeiro. O Fabrício Bruno tem o desejo, isso quem me falou também foi uma pessoa do Flamengo, porque obviamente os empresários do jogador explicaram o motivo de ter recusado a primeira proposta. Financeiramente falando, era até uma valorização boa, tá? Mais de 20%, por exemplo. Só que o Fabrício Bruno ele tem um sonho de jogar na Europa e ele entende, isso segundo os empresários passaram para o Flamengo, ele entende que se ele renovar agora, ele dá um recado para o mercado de, olha, eu quero ficar para sempre aqui no futebol brasileiro. Então, é algo assim, uma relação extremamente saudável das duas partes. O Fabrício Bruno tem contrato longo ainda, até 2025. Não é para o torcedor do Flamengo ficar com receio de perder esse jogador na próxima janela de transferência, pelo menos eu entendo dessa forma. Sobre Everton Ribeiro, nenhuma novidade. Davi Luiz, ele recusou a proposta do Besiktas da Turquia, ele quer ficar no Flamengo. Mas quem? Rodrigo Caio, o Flamengo já decidiu internamente que não vai renovar o contrato desse jogador. Existe uma dúvida ainda sobre o Felipe Luiz, até porque ninguém sabe o que o Felipe Luiz vai fazer, se ele vai encerrar a carreira ou não. Enfim. Então é isso aí, galera. Informação importante acerca da renovação contratual de Bruno Henrique, né? Bruno Henrique que passou quase um ano fora dos gramados devido a uma lesão grave em seu joelho. Voltou e o Flamengo demonstrou interesse na renovação do contrato. Todavia, o time rubro-negro disse que ia esperar um pouco mais, né? Até para ver como seria essa recuperação do jogador, para ver se ele iria ficar 100% e jogar o mesmo futebol que jogou em 2019. Só que o Flamengo não esperava que Bruno Henrique voltasse melhor do que antes. Hoje, Bruno Henrique é fundamental nesse time titular do Flamengo. E agora o time rubro-negro corre para iniciar as conversas para sua renovação de contrato, pois além de o jogador estar bem, os times europeus, os times de vários cantos do mundo começaram a observar e a ter essa questão de querer contratar o jogador do Flamengo. Então, o Flamengo aí se movimenta porque vê o Olympiacos da Grécia, o time grego, já sinalizou uma proposta para o nosso Mengão. O time grego já iniciou conversas com seu empresário e o Flamengo já foi informado. Por isso, o time rubro-negro já começou a iniciar as conversas para a renovação do seu contrato. Acredito eu que Bruno Henrique vai ficar, mas o Flamengo não pode ficar de braços cruzados esperando a boa vontade do próprio clube para renovar o contrato do jogador. Se vier uma proposta muito boa, né, da Grécia, quem sabe Bruno Henrique não pode aceitar. Ele pode sair de graça, assinar um pré-contrato e sair de graça aí no final do ano. Então o Flamengo já passou da hora de renovar o contrato de Bruno Henrique. Se tem um jogador hoje que merece a sua renovação de contrato, é esse nosso atleta Bruno Henrique. O jogador, ele é muito rápido, né? Está voltando à sua forma física. Há quem muitos digam que ele está até melhor da época de 2019. Então, não tem como perder mais tempo. Se Bruno Henrique receber uma proposta do futebol europeu, o Flamengo pode perder o principal jogador nesse momento. E aí, nação rubro-negra, o que será que essa diretoria está esperando para renovar o contrato de Bruno Henrique? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários.